Olá, eu sou Luana Dias e está começando mais um Versar. Então, a obra que escolhemos falar hoje é Até que Tenhamos Rosto, do escritor C.S. Lewis, que é um escritor que foi muito renomado no século XX, mas também é muito conhecido na atualidade por vários livros que ele tem escrito, principalmente na área cristã, mas também não só na área cristã. Ele tem inúmeros livros de literatura infantil, infanto-juvenil. Um deles, e o mais conhecido, é As Crônicas de Nárnia, mas ele também tem livros na área de filosofia, porque ele era um filósofo, e também de literatura em geral e teologia. Esse livro, ele tem como base o mito de Cupido e Psique. Nesse mito, Psique é tido como uma humana, uma mortal, que é muito bela, e pela sua beleza ela causa inveja a Vênus. Então, por Vênus estar com inveja de Psique, ela fala pro seu filho, que é Cupido, e a Psique ia tirar uma flecha dele, que uma flecha dele faria com que Psique se apaixonasse. E ela falou que era para ele atirar essa flecha para que Psique se apaixonasse por um mortal que fosse feio, que não fosse belo, para que ela fosse castigada pela sua beleza. Só que Cupido vai lá, em obediência à mãe, porque não queria dizer não para ela, vai lá e quando vê Psique, vai atirar a flecha dele. Só que ele se admira muito com a beleza dela, então ele acaba que erra a flecha e atira nele mesmo. Então Cupido acaba se apaixonando por Psique. Só que eles não poderiam ficar juntos, já que ele era imortal e ela era mortal, e também ele não queria desobedecer à mãe, não queria ir contra a mãe, já que ela tinha inveja de Psique. Então ele vai até Psique e fala: a gente pode viver junto, Psique, porque eu tô apaixonado por você, mas você não pode ver meu rosto. Você precisa me prometer que você não vai querer me ver. E ela promete e eles ficam juntos. Só que com o passar do tempo, Psique começa a ficar muito curiosa para saber como é que é o marido dela, com quem ela se casou, que é um deus. E ela acaba que um dia pega a sua lamparina e vai até Cupido, uma noite na verdade, pra ver quem ele é, como é que ele é. Ela vê como ele é, só que uma gota do óleo que tava na lamparina cai em Cupido e ele acorda e vê que Psique viu. No momento que ele vê, tudo some e Psique fica sozinha. Aí Cupido vai até Júpiter e pede pra ele tornar Psique imortal para que eles possam viver juntos. Júpiter vai e aceita e faz aquilo que o Cupido pediu. Então eles se casam, Cupido e Psique se casam, ficam juntos. Até Vênus, na verdade, ela aceita a união dos dois porque ela vê o filho muito feliz. O livro, ele é baseado nesse mito e ele gira em torno da vida de Psique, na vida das suas irmãs, na verdade, porque Psique é a filha mais nova de duas irmãs. E no livro, elas são filhas de um rei. Só que ele acrescenta alguns personagens a mais, que é Raposa, um escravo do rei que veio da Grécia e ajuda a cuidar das meninas. Ele é como o tutor delas. E Bardia, que é um dos guardas, um participante do exército do rei. No livro, quem narra é a irmã mais velha de Psique, que é Orual. Ela começa uma narrativa como se fosse para ir de encontro aos deuses. Ela queria fazer uma acusação aos deuses pela forma como eles tratavam os humanos. Então ela começa a narrar a história de Psique, como ela era uma bela mulher e que Vênus, na verdade, a deusa descrita no livro, o nome dela é Ungit. E o filho da deusa, que seria Cupido no mito, no livro é o deus da montanha cinzenta. Então, Ungit fica com inveja de Psique por ela ser bela e acaba trazendo muita catástrofe, muita coisa ruim para o povoado que elas vivem. E o povo fica desesperado para saber o que os deuses queriam, porque estava tudo acontecendo de ruim no povoado. E eles perguntam ao sacerdote, que é o que leva a mensagem da deusa até o povo. E o sacerdote fala que eles precisam fazer um sacrifício. Então eles fazem uma sorte lá para saber em quem o sacrifício iria cair e acabou caindo em Psique. Então Psique também, na verdade, no livro tem o nome de Istra. Só quem chamava ela de Psique, na verdade, era Raposa e Orual, que era a irmã dela, porque era um apelido mais íntimo. Então o rei vai e entrega a filha. Psique, a filha dele, pra Ungit. Só que Orual fica muito revoltada com isso e vai até
o lugar onde Psique foi sacrificada e vê lá. E a história se desenrola a partir disso. A revolta de Orual com relação aos deuses, aquilo que os deuses fizeram para com a irmã. Só que nessa história ela faz... Orual faz com que Psique faça muitos sacrifícios para com ela. Por causa do amor, do apego que Orual demonstra ter para Psique. É como se Psique tivesse que devolver o amor que Orual teve por ela, por ser irmã mais velha, ter cuidado, ter feito ela crescer, né? Ter ensinado várias coisas, como se fosse a mãe dela, porque a mãe de que tinha morrido. Tô com medo de contar a história mais, porque vai ser um spoiler no final. Então eu não vou falar muita coisa a respeito do livro, mas a respeito da história em si, na verdade. Mas o livro, ele fala muito a respeito da morte, do que seria a morte. No início ele fala. A morte seria o início da vida ou o fim dela. Fala muito a respeito do amor, do que é o amor como algo que não é ciumento, algo que não tem o prazer em si mesmo, mas olha o outro como alguém que deve ser mais importante do que aquilo que eu sinto, e também aquilo que está dentro de nós, o quanto nós somos divididos, o quanto nós reconhecemos a divindade, reconhecemos um senhorio acima de tudo, e o quanto nós somos revoltados, por outro lado, pelo que acontece com a humanidade, pelo que os deuses fizeram para com a humanidade. E só no fim do livro a gente vai entender o porquê do título do livro ser Até que Tenhamos Rosto. No início do livro até tem um informativo assim de que Orual, a irmã mais velha, se achava muito feia. Aí parece que o livro quer falar muito a respeito disso, mas no final ele vai mais profundo, vai muito além disso. Ele traz à tona a nossa humanidade. O quanto o ser humano é verdadeiro consigo mesmo. Assim, eu não posso falar muito a respeito do livro e do escritor porque eu sou apaixonada por C.S. Lewis. Eu acho que todo jovem cristão, todas as pessoas cristãs que são envolvidas com a parte literária, com a literatura cristã, é um admirador de C.S. Lewis. Mas esse livro, ele é muito fantástico. Os críticos atuais, eles falam que ele é uma das obras mais completas, mais maduras de C.S. Lewis. E é fantástico o quanto Lewis nos traz um aprofundamento no sentimento humano, em como o ser humano sente. Ele vai muito profundo, é muito incrível. Tem umas partes que você fica... Meu Deus, como é que esse homem chegou nesse sentimento? Como é que ele consegue expressar em palavras esse sentimento? Enfim, eu recomendo muito esse livro, recomendo fortemente esse livro, porque ele faz a gente pensar. O final dele ele não é muito fácil de entender, mas quando a gente pensa a respeito dele, você fica... Meu Deus, é muito verdade, a gente precisa pensar a respeito disso. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha trazido curiosidade de vocês a respeito desse livro, a respeito desse autor, a respeito das obras dele. E se ele te edificou, se ele te atraiu, vá atrás da obra desse livro, a gente tá vendendo ela na igreja. Curta esse vídeo, compartilhe, comenta alguma coisa que você achou interessante. Que o Senhor nos abençoe e até o próximo vídeo.